É muito grande a quantidade de questões que tratam sobre rendimento de máquinas térmicas. Então, isso aqui é muito cobrado. Para algumas questões, é preferível trabalhar com rendimento nesse formato aqui, ó. Rendimento corresponde ao trabalho dividido pelo QQ. Em outras questões, é preferível esse formato. Mas eu sugiro, se é o seu primeiro contato, né? Você vai acabar memorizando as duas formas, mas se é o seu primeiro contato, memorize esse aqui, ó, porque você vai ter que memorizar também que trabalha QQ menos QF. Então, desta equação, você chega rapidamente nessa outra equação. Vamos praticar? Aqui, ó, entrei no site do TEC, questões, vamos criar um caderno aqui, ó, vamos criar juntos um caderno. A gente pode ir aqui, ó, nós podemos ir aqui em física, podemos selecionar entropia, segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas, máquinas frigoríficas. A gente pode chamar esse caderno aqui, ó, de segunda lei da termodinâmica, Aqui você pode selecionar por área, se você quer só Enem vestibular, você já seleciona aqui, ó, que já filtra só questões de Enem vestibular, ou se é concurso para Forças Armadas, você seleciona aqui sua área. Não é o caso, né? Você pode selecionar o tipo de escolaridade, então aqui é completinho, né? Aqui você pode, se é seu primeiro contato ou um dos primeiros contatos, eu sugiro aqui, ó, colocar só questões comentadas, né? Aí, se você errou, você olha o comentário, vê o que você errou. Se você acertou, olha o comentário também. Às vezes tem uma observação interessante, ajuda a aprofundar a matéria. Como eu já vou comentar, né? Então, eu vou selecionar por todas as questões. Você pode colocar só os anos, se você quer restringir os anos, certo? Então, eu vou filtrar só pelos assuntos. E vamos lá, vamos resolver juntos algumas questões, porque é muito comum provar. Aqui, ó. Então, a primeira questão é de máquina térmica. Em um motor a combustão de um carro, exemplo de uma máquina térmica, a questão Sebrasp 2024 para soldado bombeiro militar. Em um motor de combustão de um carro, exemplo de uma máquina térmica, a fonte fria é o meio ambiente, a uma temperatura de 300 Kelvin. A fonte quente são os gases aquecidos pela explosão do combustível. A gente vai ver ciclo Otto ainda. A gente vai ver esse tipo de máquina térmica. Mas a fonte fria está a 300 Kelvin e a fonte quente está a 600 Kelvin. Nessa situação, é correto afirmar que, se esse motor fosse uma máquina térmica real, seu rendimento seria superior a 90%. Aqui tá falando de máquina térmica ideal, a gente ainda não tocou nesse assunto. A gente vai ver máquina a vapor e depois a gente entra no ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado como uma máquina térmica com o maior rendimento possível. Não existe outra máquina térmica que tenha rendimento superior ao do ciclo de Carnot. Então, com isso, Carnot conseguiu estudar, mostrar que isso é o maior rendimento que se pode obter. Então, o ciclo de Carnot ele ficou definido como o limite superior do rendimento. Então, é interessante considerar, mesmo quando não se trata de um ciclo de Carnot, é muito comum a gente comparar com o rendimento de um ciclo de Carnot trabalhando nas mesmas temperaturas, mesma fonte quente, mesma fonte fria, porque ele vai mostrar o rendimento máximo. Então a gente sabe, olha, o rendimento não pode ser superior a esse estabelecido pelo ciclo de Carnot. E nesse ciclo de Carnot, vamos pegar um rascunho aqui, ó. Nesse ciclo de Carnot, a gente tem o seguinte. No ciclo de Carnot, a gente vai ter assim, ó, o rendimento vai continuar igual. 1 menos QF sobre QQ, certo? Isso acontece no ciclo de Carnot também, para toda a máquina térmica. Mas no ciclo de Carnot, o que a gente vai ver é que QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. Então, a gente pode substituir nessa fórmula aqui, ó, em vez de colocar TF, QF sobre QQ, a gente pode substituir pelas temperaturas. TF, a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, em outras palavras, o que o Carnot mostrou que em seu ciclo, a quantidade de calor e a temperatura
são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. Portanto, QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. E o nosso rendimento, aqui fica como rendimento máximo teórico, né? Rendimento máximo corresponde a 1 menos TF sobre TQ. Então, vamos calcular qual seria o rendimento de uma máquina térmica ideal. Qual que seria o rendimento da máquina térmica ideal? É igual a 1 menos a temperatura da fonte fria em Kelvin. Então, detalhe, essas temperaturas têm que estar em Kelvin. E aqui, ó, a temperatura, a fonte fria está a 300 Kelvin, a fonte quente a 600 Kelvin. Então, 1 menos 300 sobre 600. 300 sobre 600 é 0,5, né? E 1 menos 0,5 é igual a 0,5. Então, o rendimento máximo teórico é 0,5. E 0,5 é igual a 50%. Então, se esse motor fosse uma máquina térmica ideal, o seu rendimento é de 50%. Como é uma máquina térmica real, o rendimento é inferior a 50%. Então, olha, se esse motor fosse uma máquina térmica real, seu rendimento seria inferior a 50%. Ou, em outras palavras, se esse motor fosse uma máquina térmica ideal, seu rendimento seria de 50%. Letra B. Se fosse uma máquina térmica ideal, seu rendimento seria próximo de 50%. Também está errado, né? Seria exatamente de 50%. Letra C. O calor fornecido pelos gases quentes é totalmente convertido em trabalho nos pistões do motor. Não, o calor recebido da fonte quente nunca é totalmente convertido em trabalho. Segundo a lei da termodinâmica, a gente viu que não existe rendimento de 50%. Não é possível todo trabalho recebido, todo calor recebido, ser convertido em trabalho. Uma parcela é jogada para a fonte quente, uma parcela é perdida. Letra C está errada. Haverá situações em que o calor fornecido pela fonte quente será inferior ao calor cedido à fonte fria. Haverá situações em que o calor fornecido pela fonte quente será menor que... Não, olha só. A gente vai receber uma quantidade de calor da fonte quente e isso vai ser dividido em duas parcelas. Uma parcela dessa quantidade, desse QQ, é convertida em trabalho. A outra parcela, a gente vai destinar à fonte fria. Então, não tem como QF ser superior a QQ, porque QF é uma parcela de QQ. Então, não existe essa situação. Letra E. Quando o carro... Ah, eu estou na frente, né? Letra E. Quando o carro estiver parado, mas com o motor funcionando, todo o calor da fonte quente vai para a fonte fria. Não, mesmo com o carro parado, está realizando trabalho, né? A gente tem um carro em funcionamento, a gente está realizando trabalho. Então, a gente vai ter trabalho e a gente vai ter calor sendo destinado à fonte fria. Então, na minha opinião, nenhuma questão, nenhuma alternativa está correta. O gabarito foi a letra B. Se fosse uma máquina térmica, o seu rendimento seria próximo de 50%. Aqui foi calculado aqui é 50%, né? Não é próximo de 50%, é exatamente 50%, correto. Como calculamos, se fosse uma máquina térmica ideal, operando entre essas temperaturas, o rendimento seria igual por 50%. Igual é diferente de próximo. Não é próximo. Bom, eu discordo dessa questão. Tinha que ter colocado igual e não próximo. Vamos para a próxima questão? Vamos fazer mais alguma só? Com base em conceitos da termodinâmica e noções de instrumentação, julgue o próximo item. Sebrasp, CESP 2024, mesmo concurso, né? Não, não é o mesmo concurso, não. O primeiro foi para soldado bombeiro militar, agora para profissional da Petrobras, nível técnico. Uma máquina que realiza 1.000 joules de trabalho, ao retirar 3.000 joules de um reservatório que está a temperatura de 750 Kelvin, possui eficiência térmica inferior a 35%. Então, olha só, aqui a gente consegue utilizar a fórmula que a gente estudou, né? A gente estudou que a eficiência... Eficiência não, né?
é rendimento. Eficiência a gente utiliza para refrigeradores, a gente utiliza mais o termo de rendimento para a máquina térmica. O rendimento corresponde. Qual a fórmula que a gente vai utilizar, hein? A gente pode utilizar a fórmula 1 menos QF sobre QQ, ou, dá na mesma, né? Trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vamos trabalhar com essa fórmula, que a questão anterior a gente já trabalhou com esse formato aqui, ó. Então, vamos trabalhar com esse segundo formato. Então, olha só, a gente tem também que o trabalho é igual a QQ menos QF. Certo? O trabalho foi dado, é de 1.000 joules. 1.000 joules é QQ. Então, olha só, a máquina ela retira 3.000 joules de um reservatório. Ele retira 3.000 joules de um reservatório. Esse 3.000 joules corresponde a QQ ou corresponde a QF? Se a gente retira 3.000 joules, consegue entender se é QQ ou QF? Isso aqui é um calor que a gente vai receber ou que vai destinar? O que a gente vai receber, né? Ele está tirando, ele não está fornecendo. Vamos lembrar aqui, ó, vamos fazer aquele esquema, né? Aqui temos uma máquina térmica. Para a gente não representar todos os componentes da máquina térmica, a gente coloca uma caixinha e escreve máquina térmica, né? Aqui nós temos uma fonte quente. Essa fonte quente está a uma temperatura TF, né? Aqui nós temos nossa fonte quente. E aqui embaixo a gente tem nossa fonte fria. Fonte fria, que está a uma temperatura fria, uma temperatura TF. Essa máquina térmica vai receber um calor, QQ da fonte quente. Com esse calor a gente vai realizar trabalho, mas a gente não consegue converter todo esse calor recebido em trabalho. Vai haver uma perda. Então, o restante do calor que a gente não utilizou, a gente vai destinar QF para a fonte fria, certo? Então, olha só, ó, a máquina térmica realiza trabalho igual a 1.000, né? Aqui nós temos o 1.000, certo? Ao retirar 3.000, a gente está retirando, a gente retira da fonte quente, né? E seria igual dizer, a gente recebeu, a máquina térmica recebeu 3.000 joules. Então, esse Q aqui, ó, corresponde a 3.000 joules, certo? Então, a gente recebe 3.000, consegue converter 1.000 em trabalho, resta quanto para QF? 3.000 menos 1.000, né? Resta 2.000. Então, olha só, ó, ao trabalho é igual a QQ menos QF, 1.000 é igual a QQ, que vale 3.000, menos QF. Isolando QF, QF é igual a 3.000 menos 1.000. QF é igual a 2.000 joules, certo? Bom, QF é igual a 2.000 joules. Voltamos para o nosso rendimento. Rendimento corresponde ao trabalho, 1.000, dividido por QQ, que vale 3.000. A gente nem precisava ter calculado o QF, né? Nem precisava ter calculado o QF, já que o rendimento é trabalho sobre QQ. Então, aqui fica com 1/3. 1/3 é 0,33333, né? É uma dízima periódica. Isso corresponde a 33,33%, aproximadamente, certo? Beleza? Então, o rendimento é de aproximadamente 33,33%. É inferior a 35%? Sim, é inferior a 35%. Está certo. Próxima questão. Vamos ver se é um assunto que a gente já estudou. A fala de máquina a vapor, né? A gente vai estudar agora a máquina a vapor. Então, vamos para a máquina a vapor. Olha, esse último item. Olha esse último item. Em máquinas térmicas, o rendimento é 100%? Não, não existe rendimento de 100% em máquinas térmicas. Esse item está falso. Próxima questão. Esse assunto eu acho que a gente já viu. Vamos ler juntos? O calor é uma forma de energia que se manifesta como resultado do desequilíbrio termodinâmico entre sistemas. Ele é um resultado de desequilíbrio de temperaturas, né?
Então, o desequilíbrio termodinâmico, certo? Influenciando a distribuição de energia molecular e gerando fluxos de calor que podem ser quantificados pela equação fundamental da termodinâmica, considerando variáveis como entalpia, temperatura e entropia, em um contexto de transferência de energia através de diferentes meios de condução, convecção e radiação, certo? O calor é uma fonte de energia que se manifesta como resultado do desequilíbrio termodinâmico entre sistemas, influenciando a distribuição de energia molecular e gerando fluxos de calor, que podem ser quantificados pela equação fundamental da termodinâmica, considerando variáveis como entalpia, temperatura termodinâmica, em um contexto de transferência de energia através de condução, convecção, certo? Olha só, olha essa questão. A segunda lei da termodinâmica estabelece que é possível conceber, conceber uma máquina térmica que funcione de forma contínua, convertendo integralmente calor em trabalho. Não é possível converter integralmente a calor em trabalho, né? Segunda lei da termodinâmica. Então é isso, gente. Aqui vai falar de geladeira, então é máquina frigorífica, vai ser o nosso último assunto. Vamos voltar com nossa teoria. Vamos lá? Então vamos lá? Vamos dar prosseguimento. Estamos falando de máquina térmica, agora a gente vai falar de máquina a vapor. Máquina a vapor é um tipo de máquina térmica. Então, a gente agora vai estudar alguns tipos de máquina térmica. A gente vai estudar a máquina a vapor, a gente vai estudar o ciclo Otto, motor de combustão interna, e o ciclo de Carnot. Então, tudo isso vão ser tipos de máquinas térmicas, certo? Então, máquina a vapor. Depois de máquina a vapor, a gente tem a máquina de combustão interna. E a máquina a vapor ele tem combustão externa. Então, aqui, ó, a gente pode dizer que aqui, ó, é uma máquina com combustão externa. Vou colocar outra cor, cor azul. Então, aqui a gente tem combustão externa. Externa é o quê, né? Externa, a externa é esse cilindro aqui, ó. A gente vai ver na máquina de combustão interna que a combustão vai acontecer dentro desse cilindro. Aqui não, aqui a gente tem um cilindro e a combustão, a queima está acontecendo fora do cilindro. Então, por isso, combustão externa. Aqui nós temos a combustão externa. Externa ao quê? Externa ao cilindro. Como é que funciona essa máquina a vapor? Olha só. Aqui a gente tem a combustão, a queima, né? Que a gente tem a, a geração de calor, que a gente tem nossa temperatura, nossa fonte, a temperatura quente, nossa fonte quente, e a gente vai ter, através dessa queima, a gente vai ter o recebimento de calor, vai aquecer essa água aqui, ó. Então, essa água, ela vai aquecer, ela vai aumentar a sua temperatura, ela vai passar da fase líquida para a fase gasosa e vai aumentar a sua temperatura, e com isso, esse vapor d'água vai entrar aqui dentro, ó, consegue enxergar? Ele vai percorrer esse caminho aqui, ó, e vai entrar a alta pressão aqui, ó. E esse pistão, considere que inicialmente ele esteja bem aqui, ó. Suponha que ele esteja bem aqui, ó. Então vai vir esse vapor com alta pressão e vai empurrar esse pistão para a esquerda, né? E ele vai chegar aqui, ó. Ele vai chegar nessa posição. Aqui seria a posição final do pistão. Quando isso acontece, o pistão está empurrando essa biela. Essa biela está ligada a essa roda, então a gente fez a roda girar, né? Então a gente tem a conversão de calor em trabalho, a gente realizou o trabalho. E por que eu quero realizar esse trabalho? Qual a utilidade desse trabalho? A gente pode utilizar esse trabalho para mover qualquer coisa, né? Se eu estou ligado aqui essa biela está ligada a uma roda, eu estou fazendo essa roda girar, né? Porque depois a gente vai ver que esse pistão ele vai voltar, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Então a gente tem esse movimento vertical, né? A gente tem esse movimento de translação. Se a gente não tivesse a roda, a gente poderia utilizar esse movimento de translação para alguma finalidade que a gente deseja. No caso, como está ligando a roda, a gente está com essa biela, a gente está fazendo a roda girar, né? Aqui a gente tem a biela, o pistão, estão fazendo a roda girar. Então a gente pode fazer isso, fazer um carro girar, a roda de um carro girar, a gente pode fazer a roda de trens girar, trens a vapor, lembra? A gente consegue fazer esse movimento
no filme do Titanic. Lembra do filme do Titanic, em que a gente tem aquele pessoal lá embaixo, lá dentro do navio, colocando carvão, né, para fazer essa combustão, para a gente ter o movimento, né? A gente pode voltar a ter o movimento aqui a gente tem um movimento de rotação, né? A gente tem um movimento de translação que provocou um movimento de rotação. E se aqui a gente colocar uma engrenagem e colocar aqui uma cremalheira, a gente volta a ter um movimento de translação. Então a gente tem diversas finalidades que a gente pode dar para esse trabalho. Então a gente tem a conversão da quantidade de calor da fonte quente para o trabalho, certo? Consigo converter todo esse calor que a gente recebeu em trabalho? Não consigo, uma parte vai ser perdida, né? Perdida para onde? Olha só, ó. Então, olha só, vamos voltar. A gente tem essa queima vai fazer a evaporação e vai aumentar a temperatura. Esse gás aqui vai entrar com alta pressão que vai empurrar o pistão para a esquerda. Aí, a gente vai definir o momento em que a gente quer que esse pistão pare de ir para a esquerda. A gente vai definir, a gente quer que o pistão vá só até aqui, por exemplo. Então, aqui onde a gente não quer mais o limite que a gente quer que o pistão chegue, a gente vai colocar uma válvula aqui, ó, que é esse ponto A. Não sei se dá para enxergar. Então, quando a gente quer que o pistão pare de andar, a gente faz com que essa válvula, à medida que a pistão passa por ela, o gás vai passar por aqui, ó. Então, quando o pistão chegou no seu limite máximo, no seu deslocamento máximo, vai ter uma abertura para a saída do gás. Então, o gás vai sair por aqui, ó, certo? Então, aqui corresponderia à nossa fonte fria. Aqui a gente está ejetando esse vapor quente de água. Como houve uma parcela dessa energia foi convertida em trabalho, então essa temperatura está inferior à temperatura da fonte quente. E a gente pode chamar essa temperatura embora ainda esteja quente, ele está mais frio que o inicial. Então a gente pode chamar essa temperatura de a fonte a temperatura quente, a fonte fria, né? A fonte a temperatura fria, é a nossa fonte fria, certo? Bom, então existe esse tipo de máquina a vapor, segundo essa foto aqui, ó, segundo esse desenho. E a gente pode ter também, aqui nessa saída, porque aqui, ó, o que está acontecendo? A gente tem esse aquecimento da água, que virou vapor d'água, e depois a gente pega esse vapor d'água e joga para fora, joga para o meio ambiente. Então, se eu vou tendo esse ciclo por muito tempo, eu vou ter que estar toda hora adicionando mais água aqui, né? Então, porque a água está sendo descartada. O que a gente pode fazer aqui, ó? Se a gente quer reaproveitar essa água, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, a gente vai destinar, a gente vai fazer essa água passar por esse cano aqui, ó, e passar por uma serpentina aqui, ó. Então, a gente vai ter um duto fininho. Vai permitir trocar calor, e com isso a gente vai perder calor. E aqui, ó, ao longo dessa serpentina, vai haver transferência de calor com algum outro fluido que esteja andando por aqui, ó. Aqui está fluindo outro fluido, pode ser água também. Só que não há transferência de massa entre esses dois fluidos. Está circulando aqui um fluido, pode ser água também, aqui nessa direção. Está fluindo um fluido aqui, ó, com uma temperatura inferior à água que está circulando dentro dessa serpentina, que vai resfriar essa serpentina para que a gente consiga depois voltar para o nosso dispositivo. Então, a gente tem aqui essa reentrada do fluido que passou pelo pistão. Então, a gente fica com esse ciclo, a gente tem esse reaproveitamento desse nosso fluido de trabalho, certo? Vamos ler aqui, ó. Então, aqui nós temos a nossa caldeira. Na caldeira, o calor faz a água entrar em ebulição e o vapor da água entra com pressão, com forte pressão dentro do cilindro, empurrando o pistão para a esquerda, movendo a biela e, consequentemente, a roda. Quando o pistão chega no seu deslocamento máximo para a esquerda, abre-se caminho por essa válvula que a gente colocou aqui, ó, essa válvula A, abre-se caminho para a saída do vapor da água de dentro do cilindro pela válvula A.
ocasionando o movimento do pistão para a direita. Então, olha só, quando abre esse caminho, o vapor sai e, além disso, fecha-se a válvula B. Então, a gente vai fechar a válvula B para parar de entrar esse vapor quente, né? Então, fechei a válvula B e a válvula A está aberta. Então, esse vapor vai sair e o pistão vai voltar para a posição original. Depois a gente abre a válvula B e fecha a válvula A, entra mais vapor de água, alta pressão, abre-se a válvula A, fecha a válvula B, o pistão volta. Aí depois abre a válvula B, o pistão vai. Fecha a válvula B, o pistão vai voltar. Então a gente vai ter esse movimento de ida e volta do pistão, que está fazendo a roda girar, certo? Além disso, fecha-se a válvula B para impedir a entrada de vapor no cilindro. Quando a posição do cilindro atinge a extremidade direita, o processo se repete. O deslocamento para a esquerda e para a direita do pistão faz a roda rotacionar. E essa energia cinética de rotação pode ser utilizada, por exemplo, para mover locomotivas a vapor, como da figura, né? Aqui eu não coloquei essa figura do trem, mas no nosso material escrito a gente vai ter mais algumas figuras, certo? Bom, olha só. Há modelos de máquina a vapor em que o vapor expelido da válvula A é perdido, que é algo que tem nessa figura, né? Desconsiderando essa serpentina que eu coloquei. Em outros modelos, o vapor é reaproveitado. Ele é resfriado e condensado a passar por uma serpentina com água fria em seu interior. Em seguida, a água condensada escoa para a caldeira, reiniciando o nosso ciclo, certo? Considerando o modelo de máquina a vapor com serpentina, a figura abaixo mostra a variação de pressão e volume do fluido do trabalho a cada ciclo. E a gente vai ter 5 fases. Quais são essas 5 fases? Olha só. Ó. Então, ó, inicialmente, a gente tem esse ponto A aqui. Ó. Aqui nesse ponto A, é a água, já no estado vapor, entrando com muita pressão no pistão. Então, a gente tem aqui a água com alta pressão. Olha, fase AB. O vapor entra no cilindro com pressão alta e aproximadamente constante. Então, a gente tem aqui ó, essa região com pressão aproximadamente constante, certo? Em BC, a gente tem o vapor se expandindo, empurrando o pistão, de modo aproximadamente adiabático. Lembra, adiabático a gente tem quantidade de calor igual a zero, não se troca calor com o meio ambiente. Então, a gente vai ter esse processo BC aproximadamente adiabático. E esse processo ABC é enquanto a gente está empurrando esse pistão. Então, nesse movimento do pistão para a esquerda, a gente tem um processo aproximadamente adiabático. Com o aumento do volume, né, o volume está aumentando significativamente e a pressão diminuindo, né? Então, fizemos esse processo BC aqui, ó. E o pistão aqui, ó, chegou na sua extremidade esquerda, certo? Bom, agora a gente vai abrir a válvula A e o vapor vai sair, provocando queda brusca de pressão. Então, vai sair a água daqui e vai haver uma queda brusca de pressão. Então, aqui ó, de C até D, ó, caiu muita pressão, certo? Bom, agora o processo D. O fluido ele é resfriado, a gente está considerando a serpentina aqui, né? Então, o fluido vai sair por aqui, vai passar por essa serpentina e vai ser resfriado, vai diminuir a temperatura, né? É resfriado a passar pela serpentina com queda brusca do volume, certo? Então, o volume vai daqui até aqui, né? Teve um grande deslocamento ao longo do eixo X, a gente tem uma queda brusca do volume. E de E até A gente volta para a região original, né? O vapor ele vai ser comprimido de forma aproximadamente adiabática, voltando aqui para o estado inicial. Então, a gente precisa ter essa compressão para voltar à posição original, para ele entrar a alta pressão dentro do pistão no novo ciclo, certo? Então, aqui fica o diagrama da nossa máquina a vapor. Veja que a gente está percorrendo esse ciclo no sentido horário. Olha só, olha a direção da seta. Sentido horário. Quando o sentido é horário, para todas as máquinas térmicas, o sentido é horário. Sentido horário significa que o trabalho é positivo. E lembra que a gente tem da primeira lei,
a quantidade de calor vai ser o trabalho mais a variação da energia interna, que é igual a zero, que a gente tem no ciclo. Então, a gente vai ter aqui quantidade de calor recebido menos quantidade de calor cedido ao meio externo vai ser igual ao trabalho. Portanto, como o trabalho é positivo, essa diferença da quantidade de calor vai ser também positiva. A gente vai receber calor da fonte quente e ceder calor para a fonte fria, certo? Em um ciclo, o fluido de trabalho realiza a varia... Em um ciclo, o fluido de trabalho realiza a variação de pressão e volume conforme ilustrado no diagrama acima, e a área da região delimitada pela curva corresponde ao trabalho realizado pelo fluido, que por sua vez corresponde à forma de cálculo do trabalho exercido pela máquina térmica, certo?